Gênesis capítulo 10, deixa aberto. A nossa história, a história do povo de Israel, a história da igreja, a sua história como ser humano, começa em um local, e este local é um jardim. Existe, então, um grande problema, que nós chamamos de queda, e por conta desse problema, a humanidade é expulsa do jardim. Após essa expulsão, o que nós observamos no capítulo 4 é que um outro tipo de ajuntamento humano se constrói. Um tipo de ajuntamento chamado cidade. Cidade é diferente de jardim. Jardim é divino, cidade é humana. É tão humana e é tão pecaminosa no seu DNA que a primeira cidade é construída por Caim. E Gênesis começa a nos mostrar esta sequência de cidades que são centralizadas no homem. Quando homens pecadores individuais se ajuntam em um mesmo espaço geográfico, começam a se relacionar, a desenvolver indústria, tecnologia, relacionamentos, casamentos. Quanto mais pecadores se conglomeram, mais o pecado se expande. Afinal, é uma conta matemática. Um pecador sozinho, ele faz pouco estrago. Mas milhões de pecadores juntos, eles fazem muito estrago. Isso é mais uma comprovação, quando chegamos no capítulo 11, que Deus está dando, que o homem não presta. Que a humanidade, mesmo que em boas circunstâncias, mesmo com boas coisas ao seu redor, ela tem um coração pecaminoso, revoltoso contra o Senhor. Você conhece São Paulo, muito provavelmente. Você conhece, se não São Paulo, as outras grandes metrópoles que há no Brasil e no mundo. E a existência dessas metrópoles são uma comprovação do que a Bíblia já havia falado. De que as grandes cidades são esse centro de rebeldia contra o Senhor. Quando nós estudamos Apocalipse, ano passado, nós observamos a descrição de uma grande cidade, chamada Grande Babilônia. Uma cidade de destruição, de idolatria, de revolta contra o Senhor. E a Grande Babilônia final é apenas o arquétipo de todas essas outras grandes metrópoles que nós temos hoje. Há uma música muito triste de um homem descrente, mas que retrata, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade que causa sentimentos estranhos quando você não só passa por lá, mas você vive lá. Quando você entra naquela cidade, entra nas veias daquela cidade. Esse cantor disse: não existe amor em SP. Um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá para descrever. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu. Aqui ninguém vai para o céu. Mesmo sendo um homem ímpio, ele captou essa alma da cidade. A alma da cidade que cheira a asfalto, que cheira a fumaça, que cheira a dinheiro, que cheira aquele mau cheiro de homens e mulheres que não tomam banho porque estão empobrecidos, porque estão dentro dos seus vícios. Este cheiro da cidade é um cheiro que não tem nada a ver com aquele cheiro que o Senhor aspirou em suas narinas daquela adoração que é queimada a Ele, daquele holocausto. A cidade é um local de adoração, mas de adoração ao homem. A comprovação de que isso acontece será, então, o capítulo 11. Depois do dilúvio, nós temos, de novo, esta sequência de uma narrativa da graça de Deus batalhando contra a queda humana. A queda humana traz destruição. É tanto que o dilúvio é uma tentativa divina que está dentro do plano de Deus de interromper este pecado, de interromper esta destruição. Mas Deus sabe, Deus conhece muito bem, Deus sabe do nosso coração e sabe o que nós faremos. Ele é soberano e Ele já está no futuro. Ele sabe que nada que Ele possa fazer vai interromper a pecaminosidade humana, a não ser que Ele o salve, a não ser que Ele entregue o seu Filho. E isso seria feito. Mas até que Cristo fosse entregue, muita água correria embaixo dessa ponte.
Depois, então, do dilúvio, nós temos uma promessa no capítulo 9. Deus não destruiria mais o mundo com água. Deus se compromete em uma aliança unilateral da parte dele, de que ele permaneceria com a regularidade deste mundo. Dia e noite, primavera, verão, inverno e outono, e todas as estações e a plantação, bem como a colheita. Se você observa comigo o capítulo 10, versículo 1, nós temos mais uma comprovação dessa bênção. Aqueles que descem da arca, os filhos de Noé, eles continuam em uma descendência, em suas gerações. Capítulo 10, versículo 1. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Mais uma comprovação da misericórdia de Deus, que mesmo a Cã, o amaldiçoado, Deus deu filhos a ele. Deus deu uma descendência. Talvez nós não captemos muito bem quando Gênesis nos fala que descendência, ter filhos é bênção, uma vez que nós somos criaturas da nossa época, da nossa cultura. Para nós ter filhos ou é coisa normal ou é até coisa ruim, né? Porque vai atrapalhar a nossa vida. Mas quando nós imergimos na cultura bíblica, ter filhos, ter descendência, é a maior bênção que alguém pode obter. Uma vez também que esse povo está em um plano. E esse plano é que um descendente venha de Eva. E para que esse descendente venha, as mulheres precisam continuar dando à luz, até que esse descendente chegue, até que essa expectativa de nascimento seja cumprida. Então, nascem filhos. Eu peço que você vá comigo agora para o versículo 8. Nós temos, a partir do versículo 6, as descendências de Cã. Cã, aquele que é amaldiçoado, dele nascem Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E Canaã é o alvo da maldição, uma vez que Noé se direciona a ele na sua maldição. Quando nós lemos o versículo 8, nós lemos o seguinte: Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinai. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Resem, Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Todos esses nomes terminados em im, eles são no plural, né? O hebraico no plural, em geral, usa essa terminação im. Então, são povos, são grupos no plural. Por que nós estamos enfatizando aqui? As três descendências são colocadas. Nós não temos, de fato, aqui uma genealogia nos moldes que nós tínhamos antes. Fulano gerou fulano. Nós temos algo mais amplo e mais focalizado nas nações que vêm deles. Então, cada um desses filhos, desses netos, bisnetos, vão gerando outros agrupamentos humanos. Dentre eles, nós vimos. Você conhece Nínive? Lembra de Nínive, lá de Jonas, aquela grande cidade? Vem daqui. O Egito está perdido aqui no meio. Ele tem um outro nome, mas o Egito também está aqui nas descendências de Noé. Todas as nações. Babilônia, Acádia e todas as nações que estão ali ao redor nascem desses três filhos. Interessante que mesmo Cã, amaldiçoado, ele é um dos que tem mais filhos dentre os três. Ele é o segundo que tem mais filhos. Mas há um grande destaque em Nimrode. Chama a atenção este personagem porque ele é o único do qual se fala mais alguns detalhes. Nimrode era um poderoso caçador diante do Senhor. E aqui Moisés já está nos preparando para a narrativa que vem. Porque é este Nimrode que inaugura esta cidade chamada Babel. E Babel é o centro, é o cenário onde uma das grandes histórias bíblicas vão se desenrolar. É a São Paulo da época, se fosse aqui no Brasil. É este grande centro humano que Deus vai tratar acerca de um pecado que eles estão demonstrando. Eu gostaria que você, diante desse texto, pudesse fazer uma breve oração, para que nós pudéssemos entrar nele com um coração voltado para o lugar certo. Pai, diante da Tua palavra, rogamos ao Teu Espírito que nos visite nesta noite,
e nos faça frutificar naquilo que tua palavra está nos propondo. Toca o nosso coração até onde nós não queremos que ele seja tocado. Modela a nossa vida como um vaso na mão do oleiro. Nós não somos, Senhor, nós não somos e não queremos ser duros. Nós não queremos ser pedras. Nós queremos ser vasos em tuas mãos. Para que o Senhor não desça e veja a nossa arrogância e nos derrube. Mas para que o Senhor possa andar ao nosso lado, até que em humildade recebamos aquilo que o Senhor propôs no final da carreira, que a tua presença eterna, o teu amor e a tua misericórdia nos acompanhando para sempre. E é por isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nimrod, então, é um poderoso caçador. Existem algumas questões que nos chamam a atenção nesta preparação para a Torre de Babel e para essa descrição do que acontece na planície de Siná. Quem é este Nimrod? Porque ele é descrito aqui como um homem que parece bom. Parecem haver qualidades aqui. E o que é que isso tem a ver com Babel e com aquilo que viria? Primeiro, ele é descrito como um poderoso caçador diante de Yahvé, diante de Deus. Tem muitas teorias aqui, inclusive teorias que voltam-se para a Mesopotâmia e para o Egito. No Egito, um de seus grandes faraós, que é mais ou menos de uma época parecida, inclusive ele é uma múmia muito conhecida e muito visitada, né? Até hoje se mantém dentro das grandes 3 pirâmides. Este faraó, ele era muitas vezes descrito como um caçador. E ele tem lá nos hieróglifos como alguém que caçou 2 leões. E isso se tornou uma marca de seu poder. Mas também na Babilônia. E nos parece que a referência é mais para a Babilônia do que para o Egito, e você vai entender por que esta referência é babilônica. Porque Nimrod tem um nome que parece vir dessa língua acadiana, lá para o lado da Babilônia, bem como nas lendas. Nós temos um deus que era um deus caçador. Você já ouviu falar da constelação de Órion? Já ouviu falar da constelação de Órion? A constelação de Órion é uma constelação que remete-se a um caçador da mitologia grega. E ele é influenciado por esse mais antigo. Então perceba como as lendas elas se desenvolvem, né? Começou na Mesopotâmia, chegou na Grécia. Órion, inclusive, tem a ursa maior e a ursa menor, porque ele caça essas ursas, né? Há um cinturão de Órion, porque ele é um grande caçador, ele é o caçador dos deuses. Então essa lenda se desenvolve. Mas tem um outro detalhe aqui. O nome Nimrod significa rebelde. Ele é um homem rebelde. A ideia central aqui é de um homem que é matador de deuses, que é destruidor de deuses. Ele é um homem rebelde no significado de seu nome. É engraçado, eu digo que é engraçado porque a ironia de Moisés aqui é que ele é um rebelde contra Deus e é um poderoso caçador diante do Senhor. Como se Deus não se intimidasse com Nimrod. Ele é um grande caçador, mas é diante de Deus. Ele não faz nada contra Deus porque ele não pode assim o fazer. O princípio do seu reino foi Babel. Aqui nós podemos nos questionar se toda a humanidade está confluindo para Babel, uma vez que ele funda Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná, depois Nínive, Reboate, Ir e Calá. Então, como é que todo mundo confluiu para Babel, toda a humanidade, ao que parece, no capítulo 11, e havia todas essas outras cidades? O texto também nos explica. Ele diz que foi o início do reino dele. Tudo começou em Babel. Desse grande ajuntamento, podemos não dizer que seja toda a humanidade, mas pelo menos todos os descendentes de Cã, estão chegando ali. Então, é um grande ajuntamento humano, se não seja toda a humanidade, que Deus vai então dividir, vai distribuir, porque são homens rebeldes diante do Senhor. Então ali é um princípio, depois há um problema, e nós temos um juízo de Deus. O livro de Gênesis, ele vai se guiando nisso. Ele vai se estruturando, porque nós estamos aqui num limiar, irmãos, a partir do capítulo 12 começa outra narrativa. Nós chamamos de ciclo. Até aqui é um ciclo da história primitiva, do que Deus fez desde a criação, da queda, das comprovações pelos séculos que a queda aconteceu. Comprovações como, por exemplo, um homem ou homens que têm relações com pessoas que não deveriam ter, e isso
surge então uma queda e surge então uma condenação da parte de Deus. Nós temos então um dilúvio, Deus mandando um dilúvio por conta dos pecados que se espalham nas nações. E nós temos Babel encerrando. Babel é o encerramento deste primeiro ciclo, capítulo 11. Capítulo 12 em diante começa o ciclo de Abraão. Primeiro Abraão, depois Abraão, e toda a narrativa vai se centralizar neste homem, depois passando para a sua família subsequente. Nós chamamos então de história patriarcal. Nós não temos mais um foco na humanidade em geral, mas nós temos um foco nos patriarcas de Israel, dessas famílias que Deus escolheu. Deus então muda o seu modus operandi. O modus operandi, primeiro, é tratar com a humanidade. A humanidade não quer ser tratada. A humanidade é rebelde contra Deus. Então, qual é o modus operandi de Deus a partir do capítulo 12? Ele vai escolher uma família. Ele vai eleger um povo, uma nação. Já que a humanidade não quer, e ele não pode destruir, porque ele se comprometeu a não destruir mais, então vamos trabalhar com uma família. Uma família escolhida, uma família amada, que vai gerar então uma nação que seria Israel. Essa história, basicamente, que nós veremos em seus detalhes, em suas tramas, nessa graça que os leva, que os traz, que os disciplina muitas vezes, e nós queremos entrar nessa história com todo o nosso coração. Leia comigo, então, capítulo 10, versículo 32, trazendo o encerramento deste capítulo 10, dizendo, afinal, o que é que ele trouxe. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. O propósito é esse, é dizer como as nações se espalharam, as ilhas, e como as nações se desenvolveram a partir dos 3 filhos dos descendentes de Noé. Tem uma característica aqui muito interessante, eu não vou expor detalhe a detalhe, afinal, cada nome desse tem um detalhe, e acho que nem EBD a gente consegue, porque nós tentamos rastrear nesses nomes as nações que têm a ver com esses nomes. É um trabalho quase impossível de completar. Mas uma coisa interessante, se você faz a conta final de todas essas nações, nós não chamamos aqui de genealogia, mas de tábua das nações. Se nós fazemos uma soma, o número total é 70. São 70 nações. Isso no texto hebraico. No texto grego do Novo Testamento, dá 72. Nós temos uma variação nesses 2 textos. Aí, a coincidência, ela é complicada, porque nós não podemos fazer uma afirmação final. Mas quando nós lemos Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesus envia 70 discípulos. Ou, em algumas variações, é interessante, 72 discípulos. E qual é a lição que alguns tiram disso? Que no ministério de Jesus, se o povo hebreu acreditava que o mundo era dividido em 70 ou 72 nações, Jesus está dizendo, vão discípulos por todas as nações. Se você acredita ou não nisso, mas tem uma grande probabilidade de que seja uma referência intencional. É um número muito exato, né? Inclusive a variação do 70 para o 72. Mas, irmãos, defrontemo-nos com essa história que eu espero que faça oposição ao teu coração. Aqui o cenário é feito, Babel é feita por esse Nimrod, por esse rebelde, por esse homem que encabeçou, provavelmente muito poderoso, como o texto diz, aquele que traz como um empreendedor, aquele que junta pessoas, provavelmente ele era um grande homem mesmo, mas a sua grandeza não tinha nada a ver com o temor do Senhor. Que esse texto se volte contra nós. O texto diz então, a partir do capítulo 11, versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu
para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Essa é uma das histórias mais compactas e mais belamente contadas na Bíblia do Antigo Testamento. Ela é muito compacta, mas ela tem muitos detalhes dos quais eu quero compartilhar alguns com vocês. Mas antes percebamos que esta é uma cidade em rebeldia contra o Senhor. Uma cidade em rebeldia contra o Senhor que desenvolve-se em linhas simples, da mesma maneira que os nossos corações operam hoje. Seja individualmente, seja como grupo, os nossos corações operam nessa mesma marcha, nesse mesmo desenvolvimento. Irmãos, os empreendimentos humanos, eles todos giram em torno de seu ego. Todos giram em torno daquilo que trará glória para si mesmo. Pense, o grande exemplo, aqui não tem como não falar dele, pense no Titanic, em toda a glória humana deste empreendimento, em todo o desenvolvimento que se pensava e toda a atenção midiática que foi chamada, e Deus permitiu que aquele navio afundasse. Nós temos então aqui uma história sobre a falha humana em alcançar a glória. Os homens tentam subir para os céus. Os homens tentam invadir o palácio de Deus. Se nós fôssemos pensar nos deuses gregos, né, os homens querem invadir o Olimpo, entrar lá e usurpar o que é dos céus. Quando nós iniciamos o capítulo 11, é dito que havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Nós temos lidado, irmãos, com intérpretes das Escrituras que tentam trazer uma visão mais naturalista do texto, mais cientificista e menos sobrenatural. Já falei sobre isso no dilúvio. Alguns dizem não foi um dilúvio global, foi um dilúvio local. Assim também sobre a Torre de Babel. Alguns pensam que não é toda a humanidade, é um pequeno agrupamento, um agrupamento de alguns homens ali que falam a mesma língua. E Deus aqui não está separando todas as línguas. Deus está confundindo aqueles homens que falavam a mesma língua por coincidência. De novo, é uma tentativa de tentar não universalizar o texto, de tentar mostrar que o texto não está falando sobre toda a humanidade, porque seria impossível, segundo uma visão científica das coisas. Não é, irmãos. Não é. Inclusive, quando nós estudamos linguística, que é uma ciência, a ciência da língua, a ciência da fala, a ciência do texto, uma coisa que se percebe é que os próprios cientistas da linguística dizem que, no passado, havia apenas uma língua. Mesmo sem crer nas Escrituras, mas estudando, percebendo as conexões, eles dizem, se nós voltássemos a um passado muito antigo, nós encontraríamos uma língua em comum. Uma língua da qual todas as outras línguas vieram. Uma língua, inclusive um deles diz, adâmica, a língua dos primeiros homens que depois se espalhou. Os cientistas não cristãos creem nisso, mas os intérpretes, entre aspas, cristãos, não conseguem acreditar nisso. Que havia apenas uma língua e que Deus separou em todos os dialetos e línguas que nós temos hoje ou tínhamos na época. Perceba que o versículo 1, ele dá essa ênfase dupla. Em toda a terra. Em toda a terra. Primeiro, havia apenas uma língua. E uma ênfase maior é dada em segundo, e uma só maneira de falar. Provavelmente a ideia é o seguinte: nós temos, em geral, língua, por exemplo, você fala português. Embora haja debates se você fala português ou se você fala brasileiro, alguns advogam por isso. Mas nós falamos português. Dentro do português existe um negócio chamado dialetos. São modos de falar. Então, quem mora no sul tem um modo de falar, quem mora em certos interiores tem um modo de falar, quem mora em uma tribo tem outro modo de falar. Todo mundo fala português, mas nós falamos dialetos diferentes. Então, são variações dentro da língua. Provavelmente essa é a ideia. Na época, não é só que todo mundo falava a mesma língua, é que todo mundo tinha o mesmo
dialeto. Era uma unificação que todo mundo falava e se entendia. E não é esse o princípio? Para nós conseguirmos fazer algo junto, nós temos que falar a mesma língua. Se eles conseguem fazer um empreendimento desses que será descrito depois, no mínimo é porque eles falavam a mesma língua, eles se entendiam, eles se comunicavam muito bem. Eles tinham um desenvolvimento talvez mais refinado que o nosso, de que eu falava algo e você entendia o que eu estava falando. O que me parece é que às vezes a gente nem isso tem, né? Nós não conseguimos entender, ou não queremos, aí é outra teoria. Nós não queremos entender o que o outro está nos falando. Mas eles não, eles tinham uma tecnologia, não só para a construção, como nós veremos, mas uma tecnologia de comunicação perfeita. Eles falavam e eram entendidos. Eles partem do Oriente, pode muito bem ser que eles viviam separados, né, em tendas, eles se juntam e decidem, talvez, sob a liderança de Nimrod, partir do Oriente e encontrar uma planície na terra de Sinar e habitar ali. Mais alguns detalhes aqui que vão se construindo. Eles partem do Oriente, a ideia é que eles vão para o leste. Todo o livro de Gênesis vai com essa direção, para o leste. Sabe por quê? Sabe por que essa direção continua sendo dada na bússola, que eles nem pensam, mas Deus está dando? Porque quando eles foram expulsos do jardim, eles foram expulsos para o leste. A expulsão deles diz, vão para lá, vão povoar a terra, vocês não pertencem mais ao jardim, vão para o leste. E a história é dessa fuga, é dessa caminhada sem fim do homem, sempre para o leste. Tem até uma lenda japonesa chamada A Jornada para o Oeste, parece que é o contrário, né? Voltando para esse jardim, voltando para esse paraíso perdido. Mas o homem perdido, ele continua indo para o leste do jardim, ele vem do Oriente, parte do Oriente e habita nessa planície chamada Sinar. Eu já tenho dado aqui algumas dicas, como o nome de Nimrod, seu nome babilônico, e mais algumas dicas são nos dadas aqui, como o nome da planície chamada Sinar. É nesta planície que alguns anos depois, ou talvez séculos, nós temos a cidade, ou a grande nação da Babilônia. Babilônia se estabelece justamente nesta planície chamada Sinar. Então, desde o início, Babilônia tem alguma coisa a ver com o povo de Deus. Eu tenho uma outra prova de que Babilônia está aqui em visão. Essa outra prova eu vou dar no final do texto. Então, eles vêm e dizem, né, nós temos a primeira cena, a cena de quem eles eram, da língua que eles falavam, esses homens que partem, e versículo 3 dizendo o que é que eles vão fazer, e o versículo 4 dando a intenção espiritual do que eles fariam. Versículo 3, a intenção técnica. Então eles dizem uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Há uma tecnologia aqui da queima dos tijolos para que eles não quebrem, algo que nós usamos hoje, mas já naquela época era feito. E esses tijolos servem de pedra. Por que o texto está dizendo que os tijolos servem de pedra? Dá a entender, irmãos, de que essa é uma tecnologia nova. De que antes eles só usavam pedras. Inclusive Egito, né? As pirâmides elas são feitas de pedras talhadas, mas é muito difícil, leva muitos anos. Então, esse povo muito inteligente, esse povo unido, desenvolve uma nova tecnologia. Pega barro, queima, e esse novo... Pense na novidade, um negócio leve, muito mais leve do que as pedras, muito mais fácil de moldar do que as pedras, e aí você, uma obra que demoraria 20 anos, você faz em 2 anos, por conta dessa tecnologia. E aqui entra um dos aspectos que Gênesis vai nos mostrando. A tecnologia, ela é boa porque ela é produção humana. Porque ela é uma produção que serve para quê? Para facilitar a vida. Se facilita a vida, traz paz, entre aspas, então ela vai ser boa. Mas lembre-se de que eu até li aqui no púlpito, certa vez, um testemunho de Santos Dumont, dizendo que ele não esperava que o avião que ele criou fosse usado para guerras. Porque a mesma tecnologia que abençoa é a tecnologia que amaldiçoa. Ela é, então, uma espada de 2 gumes. Ela chega e ela bagunça tudo, ela bagunça o ecossistema. Hoje, a inteligência artificial é um dos nossos desafios aí para lidar, para o bem ou para o mal. Mas uma coisa é certa, essa tecnologia acelera as coisas, e uma segunda tecnologia.
o betume serviu de argamassa. A argamassa, em geral, é feita de barro, e betume parece ser um derivado do petróleo. Esse que nós asfaltamos, sabe? Então, a grande teoria aqui é que o petróleo já é trabalhado há muito tempo. Não é novidade aqui. O nosso mundo ele é muito abundante, sempre foi em petróleo. E o desenvolvimento dessa cola, né, desse algo pegajoso, que é o betume, pode muito bem ter sido usado como argamassa para juntar esses tijolos. Então, eles têm a tecnologia, a técnica eles têm. E mais uma coisa aqui é nos lembrada. As pessoas podem ser muito boas nas técnicas, no desenvolvimento das técnicas, mas se o coração está errado, elas sempre vão para a direção errada. E aí que o coração é descrito no versículo 4. Venham, há um chamado coletivo, venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus. Então, uma cidade e uma torre. Primeira coisa, nós vamos construir isso para que o topo chegue até os céus. Segunda coisa, e para que tornemos célebre o nosso nome. E junto a isso, de tornar célebre e famoso, a ideia é para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Lembre-se, nós temos um mandato de Deus que eles vão e se espalhem pela terra. E eles estão dizendo, nós não queremos nos espalhar pela terra. Queremos permanecer unidos, queremos um nome. A grande luta é por um nome. A cidade, a torre, elas são apenas sintomas da busca por um nome. Irmãos, esse texto, ele me toca. Vocês sabem que eu tenho uma tendência a falar mais do pecado, né? Uma tendência a pesar mais a mão nisso. Mas não tem como não perceber isso aqui. A tendência humana é sempre na busca da construção de um nome. Nem sempre vai ser uma torre, uma cidade. Muitas vezes você não vai ter as possibilidades de fazer isso. Mas todos nós estamos aqui em busca de construir um nome. Que o meu nome seja glorificado. Que o meu nome seja visto. Que o meu nome seja lembrado. Não colocaram o meu nome? Não lembraram o meu nome? Não falaram o meu nome? Não agradeceram nominalmente no púlpito por aquilo que eu fiz ou que eu não fiz? Nós queremos fazer um nome. Quando o nosso nome não é lembrado, nós ficamos arrasados, porque o nosso projeto cai no chão. Nós queremos um nome. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. São homens ímpios, mulheres ímpias, que estão em busca de construir um nome. Uma torre, uma cidade que é voltada para a construção dessa torre, uma torre que chegue aos céus. Tem duas possibilidades também que aparecem aqui. Uma de que seja uma grande torre mesmo. Qual seria hoje o maior prédio vertical que nós temos no mundo? Um prédio em Dubai, que eu esqueço o nome, mas hoje ele tem mais de 800 metros. Mas já tem outro sendo construído em Dubai também, a China concorrendo para chegar aos 1.000 metros. São as maiores torres verticais que existem, que furam os céus. Pode ser essa perspectiva mesmo, talvez de uma grande torre vertical, claro, que não chegaria, mas simbolizaria a furada dos céus, o entrar nos céus, o romper e chegar lá na morada de Deus. Mas existe outra possibilidade, de que essa torre não era tão alta assim, mas ela tinha um simbolismo mesmo sendo baixa. Nós temos essas construções mesopotâmicas chamadas zigurates, que são construções cúbicas que têm escadas em cada um dos lados. 4 lados têm escadas. Não trouxe uma imagem, mas você imagine, certo? Pensa lá nos templos dos maias e dos astecas, é parecido com aquele negócio, com as escadas dos lados. A ideia é que quando você sobe a escada, você sai da terra e chega ao céu. Você entra no templo dos deuses. Pode ser que essa torre nem seja tão alta, mas eles estão com esta simbologia. Nós vamos construir esta torre para que ela chegue até os céus. E quando você junta com o nome do Nirod, que é um rebelde, que é um assassino dos deuses, você vai entender qual é o propósito. Eles querem subir aos céus para recriminar Deus, para reclamar o seu trono e dizer, é meu, não é do Senhor. Deus poderia ter observado essa torre e simplesmente ter destruído essa torre. Eu fico pensando na solução de Deus, no fato que o versículo 1 mostra que havia apenas uma língua,
E o versículo 9 fecha, voltando à ideia da língua, de que o Senhor confundiu a língua, dispersou eles. Por que a solução do Senhor é tão drástica, é tão global? Deus simplesmente poderia ter enviado um raio e ter destruído aquela torre. Mas seria de novo uma solução temporária. Deus destruiria e outra torre seria construída. Deus está aqui em busca de uma solução parecida com a solução do dilúvio. Uma solução que busque uma continuidade, de que não vou mais destruí-los, mas vou permanecer ali, trazendo a estabilidade deste mundo. Nós temos os homens unidos em torno de um projeto, e a ideia desse projeto é tornar famoso o nome deles, para que eles não sejam espalhados. Ser espalhado pode dar a ideia de perder a união, mas também de se tornarem pessoas não vistas, uma vez que elas se tornariam apenas mais uma perdidas nesse mundo, mas juntos eles teriam um nome. Me impressiona muito, e já me impressionava em Apocalipse, o corporativismo do povo de Satanás. O povo de Satanás tem um corporativismo, uma união que causa inveja aos crentes. Eles se unem, eles falam a mesma língua, eles vestem a mesma camisa, eles não reclamam em trabalhar mais um pouquinho, eles estão ali suando, trabalhando, talvez no chicote de Nirode, porque ele era um homem violento, rebelde, mas estão ali alegres, porque eles vão erigir uma torre que vai furar os céus. Porque eles vão matar Deus. Porque eles vão destruir o soberano. Agora o povo de Deus que adora esse Deus, que faz holocaustos a esse Deus, sempre faz de maneira dolente. Sempre faz de maneira cansada. Sempre faz de maneira apática. Não faz sentido. E pior, de maneira desunida. Nós não nos unimos em torno do Senhor, mas o povo de Satanás se une em torno de seu Senhor tão desprezível, tão nojento. Mas eles o amam, e é por isso que eles o seguem, é por isso que eles o obedecem, porque Satanás oferece o que para eles? Um nome. É isso que eles querem. É a mesma oferta que Satanás faz para Jesus. Está vendo os reinos dessa terra? Se você prostrado me adorar, eu te darei um nome. Eu te darei glória, governo, poder. Todos nós estamos em busca de um nome. A primeira cena, então, nos mostra qual é o projeto de todos nós. Projeto humano. O projeto humano é se unir no reino dos homens para invadir a cidade de Deus e, assim, assassinar ao Senhor. Lembre-se que eu falei isso sobre Caim. Caim matou Abel porque ele não podia matar Deus. Se ele não conseguia matar Deus, ele matou o seu irmão que ele poderia matar. E 1 João faz a inversão disso. Se nós dizemos que amamos a Deus, que não podemos ver, mas não amamos o nosso irmão que podemos ver, nós somos mentirosos. O inverso é verdadeiro. Se Caim não podia matar a Deus a quem não vê, ele mata a seu irmão que ele pode ver. Assim também os homens tentam subir aos céus para matar Deus, embora seja um empreendimento falido desde o início. A segunda cena é uma cena mais irônica ainda. Sinirode é um rebelde que é um grande caçador diante do Senhor. O Senhor não está atemorizado dele, não está com medo desse caçador. Nós temos um Deus que desce. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens, olha a nomenclatura, filhos dos homens, estavam construindo. Por que o texto é irônico? Porque se eles estavam construindo, talvez na metade, não sabemos a porcentagem, mas estavam subindo para se encontrar com o Senhor, Deus precisa descer para falar com eles. Eles nunca alcançariam o Senhor. Então, Deus precisa sair do seu trono, descer para falar com esses pobres coitados que estão querendo alcançá-lo. Eles nunca o alcançariam. Embora haja ironia, irmãos, essa ironia ela deve ser equilibrada. Às vezes nós falamos que o texto é irônico e alguns irmãos pensam que eu estou falando o seguinte, que Deus está rindo, zombando, embora o Salmo 2 traga essa descrição. Mas Deus não é um Deus de zombaria só, de piadas. Deus é um Deus que leva a sério a situação. Ele zomba, existe uma ironia aqui, ele desce, vocês não conseguem subir, eu tenho que descer. Mas ele leva a sério o versículo 6. Eis que o povo é um. Todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição
para tudo o que eles planejam fazer. Perceba que é um Deus que sabe que é poderoso, afinal ele sabe todas as coisas, mas ele vê a ameaça que há entre os homens. Não uma ameaça para ele, mas uma ameaça para eles mesmos. Quando os homens se reúnem, eles não têm limites. Parece aquela mesma cena no final do capítulo 3, em que Deus diz para si mesmo: vamos expulsar o casal, para que eles não fiquem aqui, comam da árvore da vida, e assim vivam para sempre. Existe um tipo de mal que o homem pode fazer que nunca vai alcançar Deus. Mas Deus está preocupado com esse mal que o homem pode fazer, porque é um mal que ele vai fazer contra si mesmo. Então, até na condenação de Deus há graça. Deus dá uma condenação aqui, espalha, divide as línguas, mas tudo isso é embebido na graça do Senhor. Deus separa eles, porque se eles estivessem juntos, eles iam se destruir. Imagine se todas as nações se unem em torno de um propósito. A ONU, o propósito da paz, vai lá, pense que é. Imagine se todas as nações se unem contra uma nação para roubar todas as coisas dessa nação. O que é que você acha que vai acontecer? Destruição completa. As nações que se unem, não há restrição para aquilo que elas planejam fazer. O homem tem um potencial para o mal ilimitado. Você não sabe o potencial que há no seu coração. Deus tem restringido muitas coisas no teu coração e no meu. Tem colocado muitas correntes, muitas seguranças, aquele projeto metálico que tem nas estradas, que se você bater ali vai amassar, mas você não cai, que eu não sei o nome. Mas você vai bater lá e Deus tem colocado isso muito na sua vida. Você só não está num estado pior porque Deus não quer, porque Deus tem te assegurado, tem te segurado, tem te dado uma igreja, tem te dado irmãos, tem te dado a Bíblia, tem te dado consciência para você ir fazer e lembrar que não deve fazer, tem te dado o Espírito Santo. Se não fossem essas muralhas, nós já estaríamos perdidos, destruídos, autodestruídos. Imagine homens unidos. Imagine um povo que se une. Quantos milhões eles não matariam? Quantos milhões eles não abusariam? Quanta exploração infantil não existiria? Não há restrição para o mal que os homens conseguem fazer. A união desse povo não é boa. A Bíblia vai de caminho contrário ao mundo. O mundo quer união. E Deus diz que essa união não é boa. Quando o mundo se unir, virá o fim. Quando a Babilônia voltar a ser Babel, e voltar a falar a mesma língua, então será o fim dos tempos. Porque essa cidade vai se levantar contra Jesus. Essa cidade vai se levantar contra os servos de Jesus, contra os pregadores. Então Deus diz: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Essa ideia de venham, novamente, pode ser Deus falando consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, ou pode ser Deus falando com os anjos, que os anjos os auxiliem. Venham, vamos descer. E tem um paralelo aqui. Os homens dizem: venham, vamos construir. E Deus diz: venham, vamos atrapalhar. Vamos impedir esse avanço. Não vamos deixar que eles sigam neste avanço. Isaías capítulo 40, a gente vai abrir em alguns textos, mas começa com Isaías capítulo 40. Deus está nos céus, nada o alcança. Ele desce para castigar o homem, mas também para preservar o homem no seu castigo amoroso. Em Isaías capítulo 40, versículo 22, o profeta nos diz: Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele está assentado na cúpula da terra. Ele está acima deste mundo. Os moradores são como nada, como pequenos pontos, como gafanhotos. Uma vez Deus desceu dos céus para que os homens não tentassem em vão subir aos céus. Deus desce para impedi-los. Mas uma segunda vez, Deus desce dos céus para fazer com que os homens possam subir ao céu. Quando Ele envia seu Filho, quando o seu Filho encarna entre nós, agora Ele diz: esse é o caminho.
Tentar subir aos céus à força é destruição. Agora enviarei meu filho para que vocês possam subir ao céu por meio dele, por essa nova estrada que é aberta pelo sangue de Jesus. Não dá para forçar a barra. Não dá para criar um novo caminho, a não ser o caminho que Deus abra. E assim como os homens tentam subir aos céus, logo Jacó, no futuro, em Gênesis, vai ver uma escada que tem anjos subindo e descendo, demonstrando a Jacó o seguinte: olha, não é você que abre o caminho para o céu, sou eu que abro o caminho do céu para você. E esse caminho é protegido por anjos que sobem e descem. Você não tem autoridade nenhuma aqui. A minha autoridade eu dou a quem eu quero. Ainda em Isaías, nós temos um exemplo, mais um exemplo de um homem que segue este caminho. Isaías capítulo 14, de um homem que tenta subir aos céus. Talvez um homem, talvez um anjo, talvez os dois. Mas Isaías capítulo 14 usa esse mesmo linguajar de Babel, de Gênesis capítulo 11. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Nos diz assim: você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15: mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Quer seja Satanás, quer seja só o rei de Tiro, quer sejam os dois, que é o que eu acho, quer sejam os dois, eles tentaram subir ao cargo de Deus. Eles tentaram ser semelhantes ao Altíssimo, serão derribados. Capítulo 2 de Isaías diz: Deus odeia tudo que é alto, tudo que é arrogante, tudo que é alto Deus derribará, e Deus levantará o que é baixo, exaltará o que é humilde, porque esta é a lógica do Senhor. Não adianta tentar subir aos céus construindo um nome para si mesmo. Não adianta tentar conquistar as pessoas, voltando os olhos das pessoas para você mesmo e não para Jesus. Não adianta tentar viver igreja ainda do modo como você vive, autocentrado. Não adianta, não faz o menor sentido. Todo o texto aqui está nos lembrando que é um projeto falido, que você vai tentar e Deus vai impedir, que você vai invadir e Deus vai colocar uma guarda. E ninguém consegue lutar contra Deus. Quando Deus impõe uma restrição, nenhum homem consegue retirá-la. É uma restrição imposta e colocada e você deve apenas aceitá-la. E a solução que Deus dá é esta solução completamente impeditiva para que o projeto de orgulho humano continue. Assim o Senhor os dispersou, versículo 8, dali pela superfície da terra. Pararam de edificar a cidade. A torre ficou pela metade, abandonada. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Existem vários jogos de palavras que eu não vou cansar vocês com esses jogos de palavras aqui. Mas tem um que eu preciso dizer. Babel, literalmente é Babel, ou Bavel. E o verbo confundir é Babal. Então, o que é que Moisés está dizendo? Babel tem a ver com confundir. Babel significa confusão. Assim como Babal ou Balal, nós temos Babel. Babel é o lugar da confusão. Desta palavra vai surgir o nome Babilônia. Parece? Babel, Babilônia. Que é a teoria que nós temos elencado aqui. Nimrod, então, seria o fundador da futura Babilônia, e não é à toa que Babilônia é o nome da última cidade que se levanta contra Jesus Cristo. Babel. Babel significa confusão. Agora me pergunte, como era o significado da palavra Babilônia para eles, para os próprios babilônicos? Eles diziam assim: o nome Babilônia significa portão dos deuses, porque é aqui que os deuses descem para falar com os homens. Olha a ironia, irmãos. A visão deles sobre si mesmos é que eles eram um portão dos deuses. A visão de Deus sobre eles é que eles eram confusos. Eles eram bagunçados.
Eles eram Babel. Eles diziam, nós somos Babilônia. E Deus dizia, vocês não são Babilônia, vocês são Babel. Fiquem no seu lugar. Uma coisa é a nossa visão sobre nós mesmos. A nossa visão sobre nós mesmos geralmente é muito mais alta do que a realidade. Então, quando você fala sobre si mesmo, pensa sobre si mesmo, dê um desconto muito grande, porque em geral você é um herói, em geral você é uma pessoa muito boa. Você conhece aquela pessoa que você conversa com ela, e ela é sempre o herói da história. Se você não conhece, olhe no espelho e você vai conhecer, porque é você. É você. Você não tem defeitos. Eu não tenho. Nós somos, ao que parece, semideuses. Perfeitos, sem falhas. E não queremos falar de nossas falhas, por quê? Porque nós estamos no projeto de construir um nome, uma reputação. Falar de nossos pecados é contraintuitivo. Como é que eu vou falar de meus erros? O que é que vão pensar de mim? O que é que a igreja vai pensar de mim se eu for disciplinado? Quantos eu perco os dedos das mãos de pessoas que foram disciplinadas e foram embora? Porque não aceitaram a vergonha, não aceitaram o julgamento. Estão me julgando. Às vezes nem está. A igreja está amando, a igreja está orando, está chorando. Mas o orgulho não aguenta ser visto como errado. Não aguenta que haja uma percepção do outro sobre mim que não seja boa. Mas Deus resolve a situação, confundindo-os, descendo dos céus e confundindo-os. Esse é o método para Deus condenar as pessoas. Confusão. Jesus usa esse método quando conta parábolas. Ele diz, eu vou contar parábolas para que vocês ouçam e não entendam. É o método de enviá-los para o inferno. Porque vocês vão ouvir e não vão entender. Quer uma comprovação de que línguas e línguas estranhas são um método de condenação? Você vai lá para Isaías, se bem que Isaías é um tipo de Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28, nós vamos ter algo semelhante ao que Deus fez com Babel, que foi esta confusão linguística. Cada um falava uma coisa e o outro não entendia. Para que você perceba que isso está no plano de Deus, ainda para o futuro, já aconteceu, mas ainda para o futuro, e no futuro Deus fará outro trabalho aqui que você vai entender. Isaías 28, versículo 10. Capítulo 28, versículo 10. Porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra, depois mais outra, um pouco ali, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo. Ao qual ele disse, este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o meu refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Então a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças. Palavras e frases repetidas. Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás e sejam despedaçados, enlaçados e presos. Qual a ideia aqui? Deus vai falar por língua de estrangeiros, línguas estranhas. Línguas estranhas são línguas de estrangeiros, língua que o povo não entende. Mas também vai falar por língua de crianças. E a ideia de língua de crianças é uma língua de bêbado. Em que sentido? E aqui nós não captamos essa ideia de uma palavra, depois outra, um pouco aqui, um pouco ali. Quando você vai ler o texto original, parece um bêbado falando. Ele fica gaguejando. Ele não fala bem. E Deus está dizendo, eu vou falar com essa boca com vocês, como um bêbado, para condenar vocês, com línguas estranhas que vocês vão tentar entender e não vão conseguir. Pegou essa ideia? Agora vai para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Qual era o uso do dom de línguas na igreja primitiva, que não há mais hoje? Era um uso não para edificação, mas para a condenação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, literalmente, Paulo cita Isaías. E você entendeu que o propósito de Isaías é o mesmo de Gênesis, de línguas para a condenação, línguas para a separação. Capítulo 14, versículo 21. Na lei está escrito,
Falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. E aí ele continua dizendo que a profecia, por outro lado, é para os que creem. Então, quando um descrente ouvisse línguas estranhas, que são as mesmas de Atos 2, e lá em Atos 2 vai aparecer Gênesis, né? Povos de cada nação, várias nações, como Gênesis 10, várias nações ali representadas, ouviam falar das grandezas de Deus em sua própria língua. Agora, quando esse descrente chega e não entende, porque ele não tem o Espírito Santo, ele vai estar condenado. Ele vai dizer, o que é que esse povo está falando? Pois é, você não tem o Espírito Santo para entender, você vai para o inferno, caso você não creia. Foi um método temporário de Deus, até a Bíblia ser escrita, até a revelação ser entregue por completo, mas era um método não para edificação, como alguns dizem. Eu falo em línguas e sou edificado. É para condenação. É para condenação dos descrentes. Agora, esse uso moderno para condenação, eu nunca vi. Nunca vi. Para ser bíblico, deveria ser. Nós vamos usar para a condenação, para que seguisse, então, biblicamente falando. Mas, meus irmãos, tudo isso aponta ainda para a graça de Deus. Deus usa línguas para condenar, para que as pessoas ouçam e não entendam. E é dessa maneira que o prédio é interrompido, através de línguas confusas. Agora, você não precisa abrir, mas deixe-me ler Sofonias 3:9 para você. Deus tem um plano, onde no final da história, todo mundo vai voltar a falar a mesma língua. Deus diz assim em Sofonias 3:9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Sofonias está apontando para o fim da história. Em um momento em que Deus nos dará novos lábios, para que todo mundo invoque o nome do Senhor ao mesmo tempo, embora não se fale de língua, mas tem uma pista, para que sirvam de comum acordo. Como eu disse, para servir de comum acordo, nós precisamos falar a mesma língua, estarmos juntos. Oh, meus irmãos, não tem uma coisa mais triste do que um projeto inacabado. Não tem coisa mais triste. Eu falei de São Paulo porque São Paulo é uma entidade no meu coração, é uma coisa que me incomoda. Eu nasci lá, mas São Paulo sempre me incomodou. São Paulo tem uma característica urbana que é a seguinte: as pessoas se conglomeram em certos bairros. E alguns urbanistas têm perguntado, São Paulo é tão grande, por que é que não se espalham? Por que é que tem que viver unidos? Esta tendência do homem de viver unido. Uma outra característica é que no centro de São Paulo existem muitos prédios abandonados que se tornaram habitação de pessoas, nós chamamos de invasões. São invasões. Quando você vê aqueles prédios com vários andares, todo pichado, a maioria deles são invasões. Durante 3 meses eu morei em uma invasão dessas. E eu vou lhe dizer, não é uma boa vida. Morar em uma invasão, geralmente, é um prédio condenado, não foi o que nós moramos, mas era um prédio que estava em uma questão judicial, então estava sem dono. Então as pessoas aproveitaram, entraram, tinha um mínimo de dignidade, tinha uma cobrança ali para água, para luz, mas não era de ninguém. E claro, existia muita droga, muita prostituição, muita pedofilia, tudo acontecendo ali dentro. Não é um lugar para ninguém morar. E eu morei nos menos piores. Existem muitos piores em São Paulo. Mas quando você olha para aqueles prédios, o que é que você vê? Algo inacabado. A maioria deles são prédios que estão sendo construídos e que não são terminados. Mas eles são a marca da cidade, da pobreza, da destruição, do abuso, de tudo aquilo que representa uma humanidade caída. É terrível ver algo inacabado. Irmãos, que nossos projetos possam não ser conectados ao nosso nome. Porque se nossos projetos forem conectados à construção do nosso nome, eles serão uma marca, um monumento à nossa derrota. Eles serão esses lugares feios, que enfeiam a igreja, que trazem vergonha ao nome de Cristo. Irmãos, já basta tanta vergonha que o nome de Cristo tem recebido com base em maus testemunhos. Não vamos fazer um projeto com o nosso nome.
Vamos fazer um projeto com o nome de Jesus e não vamos fingir, botar lá, Jesus Cristo tal, mas por trás eu quero ser glorificado. Não finja. Bote o nome de Jesus e coloque o nome de Jesus de fato no centro de todas as coisas. Tem uma poesia que eu gosto muito, é uma poesia chamada Osimândias. Toda a descrição é de um homem que vem andando no deserto, no Egito, e ele vê na areia duas pernas para fora de uma estátua. Osimândias foi escrito por Shelley em 1818, e ele diz assim, ele imagina essa cena de uma estátua que está ali nas areias do Egito, e ele fala no soneto: ao vir de terra antiga, disse-me um viajante, duas pernas de pedra, enormes e sem corpo, acham-se no deserto. E já pouco distante, afundado na areia, um rosto já quebrado, de lábio desdenhoso, olhar frio e arrogante, mostra esse aspecto que o escultor bem conhecia. Quantas paixões lá sobrevivem nos fragmentos. A mão que as imitava e ao peito que as nutria, no pedestal estas palavras notareis. Estava escrito: meu nome é Osimândias, eu sou o rei dos reis. Desesperai, ó grandes, vejam as minhas obras. Nada subsiste ali, tudo é destruição. Da ruína colossal, a areia ilimitada se estende ao longe, rasa, nua e abandonada. A descrição desse grande rei, talvez um Nirode da vida. Olhem minhas obras, olhem minha cidade, olhem como eu sou grande, olhem a minha estátua, olhem o meu nome. Na areia, comida pelo tempo, pernas quebradas, um rosto ao longe, e apenas ficam escombros. Eu gostaria de lembrar você de Filipenses capítulo 2. O nosso nome não deve ser glorificado, mas sim o nome de Jesus. E eu vou encerrar com esse texto. Filipenses capítulo 2. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus, nos livra da armadilha do nosso ego. Nos livra da armadilha de querer ser o centro e os protagonistas de nossas histórias e até das histórias dos outros. Faz com que o nosso amor a Ti seja tal que nós busquemos de todo o coração e com o fervor de nossas almas que Teu nome seja centralizado em nossas vidas. Que se nós construirmos cidades, que se nós construirmos torres, que sejam com o Teu nome encravado nelas, que sejam lugares para sacrificar, não sejam desculpas que nós damos de aparência de adoração, mas que no fundo refletem a nossa própria glória, o nosso próprio ego. Senhor, ajuda-nos a sair do fingimento e a ir para uma vida cristã autêntica, fiel, real. Senhor, se esses projetos estão em andamento, por favor, Pai, desce e confunde eles. Não permita que eles prosperem. Se nós somos Teus filhos, se o Senhor nos ama, nos disciplina, Pai, caso esses projetos estejam em andamento. Caso exista alguém que está aqui nessa noite, que está no processo de construir um nome para si, e ainda não confessou o nome de Jesus, ajuda essa pessoa a fazer essa troca bendita em sua vida. Trocar o seu nome, jogá-lo à lama e entronizar o nome que é digno de todo louvor, o nome de Jesus, sobre o nome de quem nós oramos. Amém.